E aí, pessoal, tudo bem? Chegando com mais um 2 em Campo essa semana, lotado de novidades, é ou não é, Menor? Isso aí, Edinho. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Enquanto a bola não rola, o campeonato só começa daqui a 12 dias, tem muita movimentação de mercado, né? Jogador chegando, saindo, treinador. Então a gente vai conversar sobre tudo isso aí. Roda a vinheta aí. E aí, pessoal, primeiramente uma boa semana a todos, começando aqui um 2 em Campo. Confesso a vocês que não esperava tantas notícias, né? Notícias boas, notícias ruins, mas realmente um fim de semana bastante movimentado. Só deixando avisado a vocês que hoje, excepcionalmente, estamos gravando esse programa na segunda-feira, para realmente apresentar para vocês na noite de terça. Pode ser que muitos dos assuntos que a gente fale agora aqui, na terça-feira já deixa de ser uma notícia e a situação já tenha mudado toda, né, Menor? No balanço das horas, tudo pode acontecer, né? A gente vai tentar prever o que vai acontecer, falar sobre vários treinadores, por exemplo, lá no São Paulo, quais são as possibilidades, né? Quem sabe a gente acerta um aí para a próxima semana, a gente conferir. Vamos começar a caminhar então, Menor, e tentar explicar para todo mundo o que aconteceu. Acho que todo mundo já sabe, na última semana, na quarta-feira, o Gilmar Mendes cassou a liminar que tirava o presidente da CBF, né, Menor? Ele cassou uma liminar que afastava o presidente e começou toda uma movimentação na Casa do Futebol. Ele agora, baseado numa nova liminar do Gilmar Mendes, o Edinaldo voltou a ser presidente da CBF. Está pendurado no liminar, logo pode aparecer outro. É interessante que o Gilmar Mendes tem um escritório de advocacia, que o filho dele toma conta, Francisco Mendes. Que presta serviço para a CBF. Presta serviço para a CBF, barra Edinaldo. Então, tudo no Brasil, tudo... Não vamos falar isso, não. Tudo no Brasil, dá a impressão que o Brasil é o único país do mundo que as coisas erradas acontecem. Mas o Gilmar Mendes devia estar sob suspeição para julgar esse caso, né? Não tenha dúvida, mas vamos começar a entender o futebol, deixar o Gilmar Mendes de lado, que isso aí a conversa vai longe. A CBF estava parada, sem movimentação nenhuma, todo mundo esperando, inclusive uma comitiva da FIFA deveria chegar ao Brasil na data de hoje, não sei se chegou ou não, para realmente decidir o futuro da entidade, que estava inclusive colocando em risco a inscrição da equipe no pré-olímpico. Poderia correr o risco do Brasil não participar dos Jogos Olímpicos. Como primeira atitude dele, ele quis mostrar força e contratar um novo treinador para a seleção brasileira. O que ele fez? Foi no São Paulo Futebol Clube e avisou o presidente Júlio Casares que gostaria de contratar o Dorival Júnior, mesmo o Fernando Diniz tendo contrato ainda com a entidade. Primeiro ponto, uma total falta de respeito, né, Menon? Total, né? E o modo como ele demitiu o Fernando Diniz foi muito covarde, né? Porque o argumento que ele usou, eu prometi pro Marcos Bittencourt, presidente do Fluminense, que eu não ia tirar você do Fluminense. Então, como agora eu não quero mais que o treinador se divida em dois empregos, eu vou abrir mão de você porque eu não quero afrontar o Fluminense. Então a gente dá uma primeira parada aí, Menon. O que você está falando é muito importante. Ou seja, o Fluminense não pode ser prejudicado. Agora o São Paulo Futebol Clube pode ser prejudicado? Será que não são todos do mesmo peso dentro da filiação da entidade? Então, realmente, eu demito o Fernando Diniz para não prejudicar o Fluminense e estouro o time do São Paulo, que fez toda a programação em cima do técnico contratado. E vai atrapalhar bastante o São Paulo, né? Mas eu acho que o mercado do futebol é assim mesmo, né? O Dorival Júnior, por exemplo, ficou 2 anos e 7 meses parado. Quando ele voltou, recebeu uma oportunidade já no Ceará, ficou 18 jogos, já abandonou o Ceará e foi para o Flamengo. No Flamengo ele foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e foi mandado embora. Quer dizer, ele que deixou um na mão, não pode reclamar depois que o outro foi deixado na mão. Agora o São Paulo, né? O torcedor de São Paulo fala assim, o Dorival está traindo o São Paulo. Não. Só que o São Paulo foi tentar tirar o Voivoda do Fortaleza Caixinha e o Caixinha do Bragantino. Daí o torcedor de São Paulo fala assim, Dorival é um traidor. E o Voivoda é muito bobo, que ele devia trair o Fluminense e vir para o São Paulo. Quer dizer, não tem lógica nenhuma. Aí é assim, eu acho que o Dorival está certo, é a chance da vida dele, né? É o sonho de todo treinador dirigir a seleção.
Apareceu oportunidade, ele não vai esperar, né? Então vamos pensar. Primeiro a gente está falando da questão CBF e uma total falta de ética da CBF. Demite um técnico que ficou tampão, esperando ainda a chegada do Ancelotti. A justificativa é que ele não quer mais um técnico tampão na CBF para não prejudicar o Fluminense no acordo que ele tinha com o presidente da entidade, foi lá demitir o Diniz. Isso gerou um ruído terrível. Por quê? O Dorival falou que ele só aceitaria negociar com a CBF a partir do momento que a CBF não tivesse um técnico contratado. Por quê? Eu não sabia dessa ligação. Dorival Júnior e Fernando Diniz são muito amigos, eu não sabia. Inclusive, na primeira passagem do Dorival Júnior no São Paulo, quando o Fernando Diniz estava desempregado, o Fernando Diniz trabalhou na comissão técnica do Dorival Júnior no São Paulo, ajudando a dar treinamentos, até a recolocação dele no mercado. E eu não sabia desse grau de amizade deles. Então, esse já foi o primeiro peso. Ou seja, o presidente da CBF começou a fazer patifaria de tudo quanto é lado. Em vez de chegar no Diniz, da mesma forma que quando contratou ele, conversar com ele e explicar os motivos que levam à demissão, e que eu acho que são motivos de ordem técnica. O Brasil fez um péssimo início de eliminatória. Todo mundo viu que o sistema de jogo do Diniz não ia conseguir dar certo na seleção, e nós já discutimos isso aqui no nosso programa, né? Se ele tivesse ganhado, perdeu os 3 últimos jogos, se ele tivesse vencido os 3 últimos jogos, não tinha nada disso. O cara ia preocupar com o Fluminense? Não, então o problema é... Tirava ele do Fluminense rapidinho. O Diniz não deu certo na seleção. Ponto. Ponto. Acabou. Esse é o motivo da demissão. A gente entende que o Diniz não deu certo e o sistema de jogo dele não ia funcionar. Passado isso, vai e assedia um técnico que está em contrato com um clube. Como você muito bem disse, Menon, a seleção brasileira talvez seja o objeto de desejo de qualquer profissional do futebol. Sim, técnico, médico, todo mundo quer trabalhar na seleção. Lógico. Então, o Dorival, ao receber o convite, por mais que o São Paulo Futebol Clube tenha proposto estender o contrato até 2026, etc., projeto, não sei o que lá, é o sonho do cara, porque dificilmente a CBF vai trocar esse técnico até a próxima Copa do Mundo. Então, a chance do Dorival ser o técnico para a próxima Copa do Mundo é muito grande, né? Ele vai ter uma parada dura aí, né? Porque vai ter 2 jogos com equipes da Europa, né? Inglaterra e Espanha, né? Inglaterra e Espanha. Depois ele vai para a Copa América. E depois ele já vai para a eliminatória em seguida, com 2 jogos. Um deles é contra o Equador. De tudo isso, o que vale é a eliminatória. O que vale são as eliminatórias. Mas eu acho que se ele for um fracasso na Copa América, e na eliminatória, os 2 primeiros jogos, ele já não for bem, capaz dele já cair fora também. Né? Então, vamos pensar um pouquinho no Dorival. Você trouxe um assunto interessante. O Dorival começou lá atrás, na Ferroviária de Araraquara, que é a cidade dele, e, se eu não me engano, foi o último clube que ele jogou. Depois teve passagem por Figueirense e diversos outros times. Dirigiu o Santos de Neymar, e aí o primeiro ponto que eu faço. Ele ficou muito famoso por aquele atrito que ele teve com o Neymar. O Neymar queria bater um pênalti, falou que não ia bater, e teve aquela primeira discussão em campo, que resultou na declaração famosa do René Simões, que alguém teria que segurar aquele menino, e 2 dias depois o Dorival estava demitido do Santos Futebol Clube. Como que vai ser esse contato Dorival e Neymar na seleção? Bom, eu acho que ele vai falar que está tudo no passado, que tudo foi esquecido, né? O Neymar também vai falar, eles vão se abraçar, tudo, mas deve ter ficado alguma coisa. Uma rusga deve existir, Eu né? acho que um dos trabalhos aí do Dorival, ou do treinador que fosse, é pensar num Brasil sem Neymar, não sendo a única opção. Mas saber jogar sem ele. A possibilidade de ter o Brasil sem Neymar. Porque o Neymar, eu acho que ele está muito frágil fisicamente, ele não está... Eu tenho a impressão que ele não se importa mais com o futebol, não tem mais aquela paixão pelo futebol. Então eu acho que é bom pensar numa opção sem Neymar. Acho que é um trabalho que ele vai ter que fazer. Então esse talvez seja o primeiro dor de cabeça do Dorival na seleção, e saber como que vai ser o jogo de cintura dele. Aí Dorival passou por outros times, ganhou a Copa do Brasil no Santos, etc. Aí foi auxiliar do Muricy, né? Foi auxiliar do Muricy no Figueirense, antes de ir para o Santos. E aí veio esse período de ostracismo. Ele ficou praticamente 2 temporadas fora, sem trabalhar em nenhum time. Teve um problema de saúde, né? Que ele se tratou de um problema de saúde, ficou 2 temporadas fora do futebol. Voltou no Ceará. Realizou, acho que 18, 19 jogos no Ceará, fez uma boa campanha, que resultou no convite para o Flamengo. O Flamengo, que estava naquela turbulência toda de troca de técnico, etc. Veio e fez o que no Flamengo, Menon? Ganhou tudo que tinha, né? Ganhou tudo que tinha. É interessante o Dorival, porque pelo perfil dele, que não entra em discussão, o cara sempre com voz forte, perfil baixo,
Quando a pessoa está meio enroscada, fala assim, vamos chamar o Dorival que dá certo. Foi assim com o Flamengo, foi agora com o São Paulo, e agora com a seleção, o mercado se abre para ele. Né? E a gente falando do São Paulo, a gente tinha um programa na rádio quando o Dorival foi contratado, e eu fui talvez um crítico, da contratação do Dorival, que eu lembrava do último trabalho dele no São Paulo. Se não fosse o Hernanes para salvar aquele trabalho, o São Paulo fatalmente tinha sido rebaixado aquele ano. Então eu fui um crítico do trabalho dele. São Paulo, né? Ele chegou para ajudar o São Paulo. E aí o que aconteceu? Foi o único técnico que ganha uma Libertadores e acaba demitido depois do campeonato. Ninguém entendeu essa demissão, né? Eu acho que ele é um cara que nos últimos 3 anos ele subiu de nível, né? Ele era um treinador comum, hoje ele é um treinador super valorizado. Acho que ele é um treinador conservador, que não vai ter nada de... Inovação. Joga com 4 atrás, 4 no meio. Esses 4 do meio, às vezes pode ser 2 volantes, às vezes pode ser 3, 2 atacantes, lateral apoia. O cara que não muda muito, não, é feijão com arroz, né? Não vai ter aquela pretensa revolução estética futebolística do Fernando Diniz, que não leva a nada. E aí, Menon, a gente chega no São Paulo Futebol Clube. Eu vou até pedir licença para todo mundo, que eu vou estar acompanhando o celular durante todo o programa, porque as notícias não param, né? As notícias estão se atualizando aqui constantemente, e eu e o Menon, a gente está de olho aqui. Aí o Dorival, em abril do ano passado, chega ao São Paulo, um São Paulo Futebol Clube totalmente desacreditado, principalmente depois para aquela derrota para o Água Santa na semifinal do Campeonato Paulista, e ele chegou na primeira reunião com o elenco e falou, nós vamos ganhar um título esse ano. Todo mundo desacreditou e começa a Copa do Brasil, e todo São Paulino e todo torcedor sabe o que aconteceu, deu um título inédito para o São Paulo. E a partir daí teve seu nome totalmente em evidência em todas as discussões de seleção brasileira. Acredito que o Dorival tenha feito por merecer. Eu acho que hoje, se a gente olhar o mercado de técnico aqui no Brasil, eu acho, tirando o Abel Ferreira, talvez seja o técnico que melhor se adapte a essa situação. Eu acho que a seleção só tem a ganhar, né, Menon? Tira aquele jogo louco do Diniz, que eu acho um bom técnico, mas talvez não para a seleção. E eu acho que a gente vem para aquele feijão com arroz, conforme você muito bem disse, para tentar colocar a seleção no lugar, né? Interessante o futebol, o C, né? C, 3 pontinhos. Copa do Brasil, São Paulo jogando com o Sport em casa, levou 2 gols de cabeça no final do jogo, foi para os pênaltis, classificou nos pênaltis. Né? Se não classificasse nos pênaltis, pronto. E o Fernando Diniz, né? Se não tivesse perdido 3 seguidas, talvez ele continuasse lá na seleção e o Dorival estaria no São Paulo ainda. Com certeza. Então, desejamos aqui o programa 2 em Campo, boa sorte ao técnico Dorival Júnior, e que ele consiga resgatar pelo menos um pouco da essência do futebol brasileiro, que ele já mostrou que sabe trabalhar com grandes times, sabe ser campeão, e que ele consiga colocar isso na seleção brasileira. Mas contratado o Dorival Júnior pela seleção, ele cria um problema enorme para o São Paulo Futebol Clube. Um clube que inicia o seu planejamento ao final do ano passado, a partir do momento que acabou o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já começou a planejar a temporada, sempre contando com o Dorival Júnior. Contrata jogador, dispensa jogador, e agora, na data de ontem, no domingo, foi surpreendido com o pedido de demissão do técnico. Pergunto, o que uma decisão dessa, Menon, pode vir a prejudicar no São Paulo? Porque se a gente pegar relatos do pessoal no campo, que trabalha no campo, tem um relato muito interessante do André Hernan. Olha o que ele falou aqui. Segundo relatos dentro do centro de treinamento do São Paulo. O grupo sentiu demais a saída do Dorival. Os jogadores ficaram bastante abalados. É claro que já havia essa expectativa, mesmo com os jogadores de férias. Todo mundo lê noticiário. Eles conversam. Mas quando o Dorival pediu a palavra, agradeceu e falou que esse time está pronto para ser campeão esse ano, independentemente de quem chegue e tal. Houve uma comoção geral. Houve um momento em que todo mundo ficou muito emocionado. Me descreveram a cena como um grupo que sentiu demais a saída do seu treinador. Mas é um grupo que, mesmo tendo tempo, vai fazer dessa saída do Dorival algo para se fortalecer e estar cada vez mais fechado em 2024. Então, o impacto dentro do time, notadamente, ele aconteceu, né, Menon? Vamos voltar um pouquinho, né? São Paulo terminou o ano campeão, com um elenco bem montadinho, né? Saindo vários jogadores, mas bem montado. Qual é o único problema, assim? Vamos arrumar um lugar para o James jogar, que o James joga muita bola, precisamos colocar ele... Encaixar ele no time, né? O São Paulo está aí
Está igual o Palmeiras, né? O Flamengo gosta de estar acima. Está igual o Palmeiras para disputar título aí. Aí começa o ano, Caio Paulista vai para o Palmeiras. Agora o Beraldo faz vendido. São Paulo precisa contratar um novo zagueiro, né? Não tem, então, perde o zagueiro, perde o lateral, 2 titulares, do lado esquerdo da defesa, e agora perde o treinador. E agora, e não pode repetir o que fez no tempo do Crespo. Para contratar o Crespo, o São Paulo conversou com, acho que 10 treinadores, né? Viu o currículo de cada um, analisou, fez entrevista com vários, chegou no nome do Crespo. Não vai ter tempo para isso, né? O campeonato daqui a 2 semanas. Tem que ser rápido, 2 né? semanas aí, depois já tem a decisão com o Palmeiras. Então tem que ser uma decisão muito rápida, e o mercado aí, não vejo um grande treinador brasileiro pronto para o mercado, não. Então vamos falar um pouquinho de mercado, então. Ó, é segunda-feira agora, 15 horas e 24 minutos, para não ficar errado o negócio. Primeira tentativa, Vojvoda do Fortaleza, já declinou. Segunda tentativa, Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, também declinou. E eu acho que seria meio óbvio que esses treinadores declinariam, porque todos os dois têm um projeto muito bem consolidado nos times que dirigem. Mas seriam 2 nomes que obrigatoriamente o São Paulo tinha que consultar. Agora se aventa uma teia de possibilidades. Uma que estourou ontem à noite foi o possível retorno do Muricy Ramalho. Hoje já descartado totalmente. Olhava com bons olhos esse retorno do Muricy, ou não? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu acho que, sinceramente, o Vojvoda é legal o cara se manter lá no Fortaleza, não quer romper o contrato, é uma postura ética, mas é muito pouco ambicioso, né? Porque o que ele tinha que fazer no Fortaleza, ele já fez. Não vai ser campeão de nada no Fortaleza, talvez lá da Copa do Nordeste e tal. Não vai ganhar Libertadores, não vai nem disputar, então eu acho que a pessoa tinha que ser mais ousada nesse sentido, mas ele preferiu ficar, apostar num trabalho daqui a um ano ele fica livre no mercado. Pô. Será que isso aí foi medo de assumir um desafio muito maior do que aquele que ele tem em mãos? Falta de ousadia, porque realmente, é o que você falou, meu irmão, o cara está no Fortaleza, o projeto está consolidado, vai brigar por uma Sul-Americana, vai brigar para realmente levar o time de novo para uma Copa Libertadores, como ele já fez anteriormente, uma Copa do Nordeste, um Campeonato Cearense, uma Copa do Brasil, que pode ser alguma coisa, mas falta um pouco de ambição, por mais que o projeto seja consolidado. No né? ano passado, ele não conseguiu chegar na Libertadores, foi eliminado pelo Cerro Porteño. Quer dizer, o Fortaleza não tem... Eu acho que o grande nome do Nordeste, a partir de agora, vai ser o Bahia, que tem muito dinheiro. Fortaleza, acho que bateu no teto. Sei lá, pode ganhar a Copa Sul-Americana, talvez. É uma boa possibilidade. Chegou na final ano passado. Mas chegou na final da Sul-Americana ano passado. Depois ele, na Copa Libertadores, foi brecado, ele não conseguiu passar pelo Cerro. Quer dizer, é o teto. O Fortaleza está mostrando que tem um teto ali. Eu acho que ele devia sair. Quanto ao Muricy, eu acho melhor ele ficar... Continuar onde ele está. Tratar da saúde, tudo. Eu acho. Dizem que já está bem, melhor, tudo, mas... Mas a saúde em primeiro lugar, né? Agora, é um espetacular treinador, né? E a gente olha o Caixinha. O Pedro Caixinha ele faz parte de um grupo multinacional, que é o Red Bull Bragantino, que tem equipes espalhadas para o mundo todo aí. Sabe-se que o salário dele é um salário de treinador de primeira prateleira no Brasil. Então, eu acho que dificilmente ele abriria mão de um projeto desse, né? Sabendo que lá para fora ele tem espaço também. Então, eu acho que esse é o nome que dificilmente abriria mão. Eu repito, se fosse ele, eu sairia na hora. Mas... Dirigiu São Paulo, na hora sairia. Já não está mais assim. Aí, menor, a gente vai para aquele leque de possibilidades. Falamos do Muricy primeiro, aí o nome que começa a surgir com mais força é o Thiago Carpini, que foi treinador do Água Santa, depois fez esse trabalho com Juventude no acesso. Uma aposta, mas dentre os nomes disponíveis aí no mercado nacional, é a melhor aposta que tem? Então, o ano dele foi excelente, né? Ele pegou Juventude, o Pintado tinha saído, ele estava, acho que penúltimo, antepenúltimo, conseguiu classificar, conseguiu o acesso, né? Foi vice-campeão com a Água Santa, treinador jovem, fez um bom trabalho no Ituano. Eu acho que dos que tem por aí, né? Prefiro ele ao Barbieri, por exemplo. Então, no mercado nacional, talvez seja o melhor nome. As pessoas também começam a falar todos os nomes. Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. Trabalhou no Atlético Paranaense, fez uma boa temporada no Cuiabá, mas eu não acho que seja um técnico que seja para... Falam do Cuca também, né? Mas o Cuca, se vier, vai enfrentar uma série de problemas, tal como enfrentou no Corinthians. Eu acho que o São Paulo não precisa desse desgaste agora. Então, eu hoje, se eu tivesse que apostar em algum técnico, eu acho que o nome seria o Thiago Carpini, mas não sei a situação dele junto à Juventude.
Esse Antônio Oliveira foi muito falado também. E depois a gente vai para os estrangeiros. Quando a gente fala dos estrangeiros, o nome mais ventilado, pelo menos no dia de hoje, é o Gabriel Milito, o argentino, né? Está desempregado, mas também não sei qual o potencial disso. Como que você vê a chegada do Milito? Conhece um pouco do trabalho dele, Menon? Não, eu conheço, mas como jogador, né? Foi um grande jogador, foi campeão da Champions, né? E ele fazia um bom trabalho na Argentina, assim, era muito elogiado, né? Um treinador ofensivo. Mas eu não tenho muito conhecimento dele, no estilo de jogo. Ó, notícia das 15 horas e 28 minutos. Thiago Carpini, técnico do Juventude, começou a seguir o diretor executivo do São Paulo, Rui Costa. Então tem alguma coisa acontecendo, talvez amanhã, na hora que a gente esteja aí transmitindo nosso programa, alguma novidade tenha acontecido. Estou lembrando do meu tempo de repórter, ficava no telefone ligando para todo mundo, agora os caras ficam lá. Fulano está seguindo fulano deixou de seguir. É complicado. Então vamos continuar um pouquinho no São Paulo, falar da representação do time. A representação ela aconteceu no último sábado, 3 caras novas já apareceram, né? E agora hoje o Ferreirinha chegando para compor aí as 4 contratações do São Paulo. Ferreirinha veio para agregar no time, o que você acha, Mano? Vem para ser titular ou vem para compor o time? Bom, eu acho que o São Paulo vai optar por ter um jogador de velocidade pelo lado do campo, né, que não tinha no passado. Entre o Ferreirinha e o Eric, eu acho que está mais para o Ferreirinha. O Eric é pela direita, né? Não vai jogar com 2 pontas, né? Então eu acho que vai sobrar mais, acho que tem mais possibilidades é o Ferreirinha, né? Principalmente porque ali saiu o Caio Paulista, né? Reforçar que lado era esquerdo, lateral, então. mas que avançava bastante. O Nestor está machucado, então eu acho que do lado esquerdo está mais faltando gente ali do que no direito. E aí hoje também, uma notícia de hoje, o Arboleda se representou, é que na sexta-feira saíram rumores que, como não houve acordo pela renovação do contrato do Arboleda, que só vence no final do ano, a notícia do dia da sexta-feira foi que o Corinthians estava negociando com o Arboleda e virou aquele zum todo. Mas o Arboleda se representou hoje, treinou, e a informação que veio é que os procuradores estão caminhando para a renovação de contrato. Acho que no São Paulo, além do técnico, não chega mais ninguém agora, a não ser uma peça específica que o novo técnico venha pedir, né? O Arboleda está há 5 anos no São Paulo, né? Ele veio de um time muito pequeno do Equador, chamado, eu acho que é Liga de Loja, uma coisa assim, não me lembro direito. Um time pequeno, não é um time como a LDU, como o Barcelona, como agora o Del Valle, né? Eu não sei, Então, quando ele veio para o São Paulo, o contrato dele era pequenininho, né? Então, cada vez que vai renovar, tem um aumento, mas só que fica difícil alcançar todos os outros, porque ele começou muito de baixo. Então, cada contrato dele que vai renovar é um parto. Vou te perguntar, o Arboleda hoje é um jogador que você vê identificado com o São Paulo? Eu acho identificado sim, porque ele fez aquela besteira de umas férias aí, ficar com uma camisa do Palmeiras, aí que ele foi criado um fuzuê total, né? Mas ele é identificado sim, é um belo jogador. Eu acho que ele é meio trelelê da cabeça, né? Tá sempre nas baladas. Tá? Você viu que estava com problema na justiça lá, tinha que pagar o dinheiro, não acharam um tostão nas contas dele. É um cara complicadinho também. Mas eu acho que está totalmente identificado com o São Paulo. Acho um bom time para fazer a temporada, né? Acho que o São Paulo montou um time em condições de fazer uma boa temporada, eu acho. Eu acho que o São Paulo não vai contratar um zagueiro para ser titular, né? Já vai começar com o Ferrarese. Eu acho que vai trazer alguém da base, acho que é o Ítalo, né? O Ferrarese que foi contratado agora de maneira definitiva também, né? 20 milhões de reais, né? Ferreirinha que eu achei um pouco caro, cara. 22 milhões por 30% ou 40% do passe. 65. Né? Um negócio puxado. Mas eu acho que o São Paulo monta um time forte para vir, não sei se para brigar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo, mas eu acho que para fazer um pouco de frente para eles. Eu acho que ali o quinto zagueiro vai ser esse menino Ítalo, que não está nem jogando a copinha. Vai ficar ali sendo na quinta opção, né? Lateral esquerdo, eu acho que vai ficar o Wellington e o Patrick. Não acho que eles vão procurar agora. Vão usar o Paulista meio como laboratório. Mesmo porque o Moreira... Agora, o problema mesmo é a reserva do Caleri. O Moreira e o Michel Araújo, eles jogam de lateral esquerdo se precisar, né? Reserva do Caleri, estão apostando no Thales Vander, né? Que é o menino da base, parece que a aposta vai ser ele. Que seja uma boa aposta. E você falou em Copinha, Menon do céu. Que é essa defesa do São Paulo na Copinha? Que coisa horrorosa. Tomou um sufoco dessa equipe do Carajás. 2 gols totalmente bobo.
E para virar foi aquele balaio para conseguir virar o jogo por 3-2. Um time que do meio para frente parece ser bom, mas que a defesa é muito fraca do time do São Paulo. Os 4 jogadores da defesa são sub-17. Né? Fraco. Então acho que pesa um pouco na faixa etária. Ele pega jogadores mais 2, 3 anos mais velhos. Eu gostei do zagueiro central. Acho que ele tem um bom passo, mas defensivamente falhou muito. Né? Falhou demais. O primeiro gol foi um frango do goleiro. Deus me livre. Saindo do São Paulo, que nós já falamos bastante, vamos falar do nosso time querido, o Corinthians. Falar do Esporte Clube Corinthians, que está gastando o que pode e o que não pode para formar esse time. Domingão anunciou um patrocínio milionário, né, Menon? Pois é, aquele patrocinador novo, Vai de Bet, né? Ele é uma empresa ligada àquele cantor sertanejo, Gustavo Lima. Não sei, realmente não. É um cantor muito famoso. 360 milhões de reais 360 milhões por em 3 anos. anos. Então, o Corinthians tinha o patrocínio na camisa, era muito fraco, considerando o Corinthians, né? Era 17 milhões. Porque a Neoquímica Arena pagava pelo name rights, então aqui esse jogo da camisa assim, era mais ou menos um bônus, né? 17 milhões. Agora, de repente, pula para 120 por ano. O name rights é 300 milhões por 30 anos, né? E agora 360 por 3, né? Agora isso vai criar um problema para a Leila, presidente do Palmeiras, né? Que ela disse abertamente na imprensa que falou que se o Corinthians provasse o valor que ele conseguiu na camisa, ela igualaria o patrocínio da Crefisa. Problemão para ela agora, hein? Pular de 80 para 120 são 40 milhões. É 81 milhões, né? Então, vai ter que aumentar 40 milhões o patrocínio. Só isso. Aí hoje eu estava lendo, ela já colocou que as caronas no avião têm que ser consideradas pelo patrocínio. Porque a Leila, é interessante isso aí, né? Ela falava assim, é o maior patrocínio de camisa do Brasil. É mesmo, concordo. Só que ela tinha exclusividade. Então ninguém mais podia patrocinar a camisa. Então ficava só nos 80, né? Outros times, como São Paulo, tinha... São Paulo recebia 24, né? Agora passou para 52. Mas tem outros patrocínios por ali, que de 54 para 80, talvez até chegue perto do Palmeiras agora. Ela vai ter que se virar, né? E falando agora do Corinthians, né? A notícia do dia hoje é a contratação do zagueiro Gustavo Henrique. Parece que ele chega no Brasil essa semana para assinar. Então o Corinthians contrata 3 novos zagueiros, né? Contrata o Gustavo Henrique, o Félix Torres, que está fechando a operação, e renovou a prorrogação do Veríssimo, né? 3 bons zagueiros, né? 3 bons zagueiros, principalmente os brasileiros. Félix Torres foi na Copa, não conheço bem, mas os brasileiros são bons. Eu acho o Veríssimo o melhor dos 3. Acho o Gustavo Henrique muito bom. Eu era fã dele no Santos, zagueiro alto, né, quase 2 metros. Um pouco faz alguns erros, assim, no Flamengo ele cometeu algumas mas um bom zagueiro, lá, né? Bom zagueiro. Mas é bom, bem forte. O Corinthians ainda nas laterais ainda continua com o Fagner no lado direito. Se o Fagner continuar nesse declínio técnico, o Corinthians vai ter problema ali pelo lado direito. E no lado esquerdo contratou o Palácios, né, que é um equatoriano também. Diego aí, né? Palácio, equatoriano. Diego Palácio. Também. Não conheço o futebol dele, não sei como é que é, mas será que é melhor que Fábio Santos? O Fábio Santos estava já em decadência, né? Estava acabando a carreira. Agora eu não conheço, mas eu sei que ele é muito melhor que o Matheus Bidu, né? Não, aí é difícil não ser, né? Aí é difícil. Mas o Corinthians que vem se reforçando bem, né? O Corinthians vem montando um grande time aí, vem investindo mudou bastante. Muito, né? Saiu o Renato Augusto, saiu o Juliano, saiu o Gil, né? O Gil, eu estava conversando com um amigo outro dia, ele falou, pô, o Corinthians não vai gastar dinheiro para arrumar um reserva melhor que o Gil, não vai conseguir. Né? Eu acho difícil, mas, cara, realmente, essa zaga do Corinthians aí ficou muito bem montada. No meio trouxe o Garro para o lugar do Renato Augusto, né? Dizem que é um meia muito habilidoso, que espera se Você viu a adapte história rápido. do Chapeuzinho? Foi... Ele chegou com um chapéu escrito Corinthians, chapéu parecido com aquele que o Tevez usava. Já chegou botando banca. E esgotou o chapéu em 2 horas. Então. O chapéu custava de 130 a 190. Aí depois os caras perguntam por que a camisa do Corinthians vale muito, porque a torcida compra, né? A torcida vê alguma coisa, a torcida acompanha, a torcida compra, é uma força muito grande. Compra porque cada camisa feia que teve esses tempos do Corinthians. Pelo amor de Deus, e vende, né? E vende. E aí a notícia também do dia é que o Corinthians está tentando contratar aquele menino que jogou no ataque do Botafogo, Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, né? O atacante. Que está na Espanha, né? Do Betis da Espanha. O Corinthians parece que foi o que apresentou a melhor proposta e está tentando dar um chapéu no Inter de Porto Alegre para contratar o colombiano Borré.
O Inter estava com a negociação bem avançada, mas a conversa do dia é que o Corinthians entrou para o meio do negócio para tentar trazer ele. Se concretizar tudo isso aí, o Corinthians vem com um time o Borré foi um cara diferente. de uma presença incrível no River Plate, né? Mas quando foi para a Europa, o futebol dele caiu, né? Ele ficou bem por Bem baixo esquecidinho, lá, né? Pode, é lógico que seria um belo reforço, eu acho, apesar de... Tem muito jogador que não faz sucesso na Europa, né? Basta dar dois exemplos aqui, jogadores incontestáveis que fracassaram na Europa, né? Sócrates e Roberto Dinamite. Então não quer dizer que o jogador que vai mal na Europa é ruim. Edmundo foi mal na Europa. Não quer dizer isso. Agora, É diferente, né? Adaptação, tudo, né, mano? É difícil, acho que o né? Borré pode ser sim. Vai ser uma briga boa com o Inter, né? Ó, estão falando de um outro técnico do São Paulo. Luiz Zubeldia, aceitariam no São Paulo? Treinou o Lanús. É outro nome que está surgindo agora à tarde. Mas, de acordo com o Gabriel Sá, continua a conversa forte no Thiago Carpini. Fica muita plantação no mercado, né? Agora há pouco, ontem, eu estava vendo lá o rapaz que você escreveu assim. Eu falei que o São Paulo devia contratar o André Vilas Boas. Não, cara, nem Agora, hoje eu técnico, descobri que faz 4 anos que ele não é mais ele treinador. está se preparando para ser dirigente lá no Porto, faz 4 anos que caramba. ele não é mais treinador. Quer dizer, a pessoa vai falando, ele vai ver um nome aqui, outro... Aqui vai girando, aqui vai aparecendo, vai girando. Gente, falando do Corinthians, eu, na minha opinião, o Corinthians está talvez sendo aquele que venha fazendo a melhor janela dentro do futebol paulista. Então, acho que a torcida do Corinthians tem que ficar bastante esperançosa. Eu acho que é diferente aí, né? O do São Paulo, eu estou falando antes da saída do Beraldo e do Caio Paulista. Era apenas de dar uma polida, né? O Corinthians era de remontar, né? O Corinthians vai remontar um time, então talvez demore um pouquinho mais para acertar. Eu acho que o São Paulo vai sentir menos a saída do Beraldo do que a saída do Caio. Porque o Caio, eu acho que era aquele jogador, embora ele era mais fraco defensivamente, tanto é que no jogo do Corinthians foi falha dele, aquele gol que a gente tomou, mas o Caio atacava muito bem, era aquele jogador que ia para cima, né? Já o Beraldo, se a gente for pensar zagueiro sendo zagueiro, nós temos aí o Ferrarese, o próprio Diego Costa, que é um menino aí que se entrar bem tem que manter, o Alan Franco também é outro cara que a gente tem essa expectativa dele. Então o São Paulo talvez não sinta tanto a saída do Beraldo. Não estou falando que o Beraldo é ruim, o Beraldo é craque, para mim é zagueiro de seleção brasileira, ponto. Já foi campeão lá na França. Com um jogo foi campeão, né? E você viu, os caras falam que ele bate bem o tambor, né? Porque no Brasil, aqui o Ferrarese machucou, ele entrou e virou titular. Lá no Paris Saint-Germain, o rapaz... Machucou e ele já assumiu o lugar. Sanic, né? Sanic. Ganhou a primeira partida contra o Toulouse, foi campeão da Copa da França, acho que foi o jogo. E ontem ganharam de 9-0 ali, o Beraldo jogando. É um baita de um zagueiro. Para mim, ele e o Marquinhos serão zagueiros, talvez até da próxima Copa. Mas eu acho que, pensando um pouquinho no São Paulo, o São Paulo sente mais a saída do Caio Paulista do que a saída do Beraldo. Caio Paulista, que já se apresentou ao Palmeiras, pulou o muro, já falamos na semana passada que eu acho que ele é profissional e tem que procurar aquilo que é melhor para ele. Palmeiras que apresentou-se assim com os 3 reforços, hoje vendeu o Arthur, né, confirmou a venda do Arthur para o Zenit da Rússia. E como é que vem esse Palmeiras aí, menino? Só lapidando e botar para jogar? Eu acho que o Palmeiras vai buscar ainda o substituto do Hendrick, né? Vai procurar um bom centroavante ainda. Semana passada a gente falou do Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo foi para o Benfica, né? Fechou com o Benfica, né? Eu acho que o Palmeiras está quieto aí, mas vai trazer algum centroavante. Você acha que o Palmeiras traz alguém ainda para esse início de temporada? Então, talvez para o Paulista não, mas... Para a Libertadores vai chegar alguém. Se a coisa não está dando certo, vai trazer alguém. Sim. E será que dessa molecada do Palmeiras não tem ninguém para dar uma pinçadinha ali, será? Tem o tal do Estevão lá, né? Estevão que já está sendo observado pelo Barcelona, né? Baita de um jogador, assistiu o jogo dele, fez 2 jogos na última partida chamado também. de Messinho até, né? E o Caio Paulista nesse Palmeiras aí, meu irmão, ele chega para ser titular, a importância dele para o Palmeiras vai ser a mesma importância que ele tinha no São Paulo? Eu acho que a possibilidade da dobrada dele com o Piquerez é muito boa. Eu acho que são 2 jogadores que vão fazer uma bela dupla pelo lado esquerdo do Palmeiras ali, né? E agora, com a chegada do Bruno Rodrigues... Também é o lugar dele ali na frente, né? Mas na frente ali, talvez o Caio tenha que voltar para disputar com o Piquerez, né? Não sei, não acho que ele chega para ser titular de início, não. O Piquerez tem sido convocado para a seleção uruguaia?
Então talvez seja uma reposição. Porque o Vanderlan também está indo, porque é o reserva hoje do Piquerez, está sendo convocado direto para as seleções de base também. Acho que foi para a pré-olímpica também. Então o Palmeiras talvez também tenha pensado um pouco nisso. A ideia de jogo do Abel é fazer a dobrada, Piquerez e Caio, né? Repetido o que ele fez do outro lado, né? Com O Mike e o Marcos Rocha e o Mike, né? Mas o Palmeiras realmente é um time que está prontinho, uma pecinha ou outra que chega, se encaixa e vem jogar. E talvez o único problema que o Palmeiras venha ter é essa questão de patrocínio, que já tem esse atrito entre a Mancha e a Leila. Agora, com certeza, a maior torcida do Palmeiras vai cobrar essa igualdade. Você falou, agora vamos colocar aqui o mesmo para cá. Então talvez seja esse o problema. Já começaram a cobrar. Mas o Palmeiras, eu acho que é favorito em tudo que entra para disputar. Palmeiras que disputa esse ano Paulista, Supercopa contra o São Paulo, Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro, tá? Os 5 campeonatos também igual ao São Paulo. E para mim, favorito em todos, indiscutivelmente. E o último grande time de São Paulo que se apresentou foi o Santos também. O Santos iniciou a reapresentação no sábado e teve um fato bem curioso ali, né? Parece que 12 jogadores, ao chegarem para se apresentar no portão principal ali do centro da mesa, falaram, não, vocês vão para a parte de baixo. E entre esses estava ali o Lucas Lima, o Mendonça, o Santos que contratou muita gente. Um tipo de coisa que precisa ser evitado, né? O jogador não precisa ser humilhado desse jeito. Não quer mais, avisa uma semana antes, ó, vocês vão chegar aqui na apresentação, a gente não quer mais, não vai estar mais trabalhando juntos, chega no outro campo. Avisa antes, né? Ficar o jogador chegar e ter um porteiro falando, isso é deprimente. Eu estava acompanhando uma entrevista do Galo hoje, o Galo, que é o coordenador técnico do Santos, ele disse que o caso do Lucas Lima foi o único caso que ele avisou pessoalmente no dia 10 de dezembro do ano passado, que ele não seria aproveitado com o elenco. Foi que o Lucas Lima foi avisado previamente, mas eu acho que o Santos aí, por mais que esses caras não tenham feito um bom campeonato ano passado, eu acho que Lucas Lima e Mendonça, para uma Série B, acrescentem alguma coisa. Por pior que seja, por mais que o Santos tenha chegado e contratado uma baciada de 12 jogadores, até aquele jogador que jogou no São Paulo, o João Schmidt, foi contratado pelo Santos também, volante, que foi bem no São Paulo, quando o São Paulo chegou na semifinal da Libertadores, né? Com o Balsa, né? Aí tem que ver a questão de quanto tem para gastar, né? Eu sei que quando eles contrataram o Mendonça, o São Paulo queria também, e o Santos... Eles pagaram muito mais. O Santos parece que gastou 600 mil por mês. Né? Então, mas olha o problema do Santos. O Santos só joga esse ano Paulista e Série B. O Santos não tem mais nada. Inclusive, eles estavam discutindo a possibilidade do Santos fazer algumas excursões no exterior ao longo desse ano para tentar suprir essa ausência de jogos. Então, o Santos tem um ano financeiramente muito mas difícil. Aí é bem complicado também, mas porque quando seria, né? Porque os outros times têm vários campeonatos, mas eles correm ao mesmo tempo, né? Então, mas aí tem aqueles jogos de meio de semana que o Santos vai ficar sem jogar meio de semana o ano inteiro aí, na verdade, né? É bom o Santos se cuidar, porque... Eu não sei a Série B se para durante a Copa América, se não para. Eu não sei como é que funciona isso aí, realmente não... Acho que não para, não. Então, eu não sei como é que você vai fazer. Só 2 campeonatos, receita muito em baixa, contratou muita gente, dizem os diretores que contrataram com salários totalmente dentro da realidade do clube, que isso aí vai ser revisto ao final do ano. Todos os contratos foram feitos com prazo de 1 ano, para que no final do ano eles consigam aí renovar um caso a caso. O Santos ele vai ter... São 50 jogos, né? Se ele passar para a segunda fase do Paulista, tem mais 55 jogos no máximo, 54. Ano difícil, né? Ano difícil, que a torcida do Santos realmente tem que se apegar aí na Série B e falar, vamos subir para realmente mudar essa situação ano que vem. Eu acho que a gente conseguiu aqui dar um panorama, menor, dos 4 grandes de São Paulo e, sei lá, eu acho que novidades acontecem no dia a dia, eu acho que novas chegadas, times que estão sujeitos a isso é somente o Corinthians e o Palmeiras que pode anunciar alguém. E o São Paulo, a grande novidade pode ser a chegada de um técnico que até agora, nesse momento, não tem, mas o nome mais forte nesse momento é o do Thiago Carpini. No Brasil, que a gente vê aí de movimento mais forte, vem do Sul, que é o Inter de Porto Alegre, né, que está se movimentando bastante, né, Menon? Tá essa disputa com o Borré, com o Corinthians, né? Contrataram o Alário, né? Contratou de baciada. E, por outro lado, a gente vê o Grêmio, que perdeu o Soares e não está contratando ninguém, né? O Grêmio está bem quietinho, né? Essa rivalidade no Sul, ela é até uma rivalidade mais forte do que a gente tem em São Paulo. Será que o Inter esse ano passa a carroça em cima do Grêmio? Eu não gosto muito quando contrata de baciada, não, cara. Não
Contrata 10, 15 jogadores. Se você contrata muito, é sinal de que alguma coisa não deu certo no ano anterior, né? Mas, por outro lado, quando você vê um rival contratando muito e você não contrata ninguém, você fica inseguro. Fala, meu, tá chegando Principalmente quando você gente perde boa o Soares. aqui, né? Né? Pô, perdeu o Soares, não trazer ninguém, o melhor centroavante do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí, em Minas, também, a grande novidade é a chegada do Scarpa ao Atlético Mineiro para trabalhar com o Filipão, né? Será que o Scarpa volta a ser aquele Scarpa que foi no Palmeiras? Então, isso é jogador que faz escolhas ruins, né? Eu lembro quando ele deu uma entrevista, ele foi lá jogar no Nottingham Forest, que chama o time, né? Nottingham Forest lá, né? O Então, da Inglaterra, né? Nottingham Forest. E ele chegou lá e falou assim, não vejo a hora de um duelo do Nottingham Forest com o adversário, que eu nem sei o nome. Não sei. Aí também. cada time desse tem um estádio para 30 mil pessoas. O grande duelo que ele queria. Pô, o cara tá no Palmeiras, cara, para ter um duelo com o Corinthians, com o São Paulo, Morumbi lotado, Allianz O cara Parque. sai do Palmeiras, que teoricamente hoje é o maior time do Brasil em eficiência, né? Em técnica, e vai jogar num time Então, jogar pequeno da Europa. Libertadores, né? E aí ele Disse que foi pra lá, viver o sonho jogou europeu, um né? pouquinho, foi embora, foi para a Grécia, não deu nada. Viver o sonho europeu nem sempre é bom, né? Foi um pesadelo europeu aí. É isso aí, Voltou gente. pro Galo, pode render muito bem no Galo. Filipão, vai botar o Filipão, vai jogar de novo com o Filipão, que ele já jogou lá atrás antes do Abel chegar, né? Esse é o panorama aí dos grandes times do futebol brasileiro, e a gente toda semana vai procurar atualizar, e não vendo a hora de começar logo o Campeonato Paulista, né, Melão? Pois é. Daqui 12 dias, né? Dia 20 começa, né? Daqui Dia a 20 12 começa, dias. e aí a gente vai ter muito assunto. Que realmente futebol tem que ser com bola rolando, e a gente fica ansioso aguardando a bola rolar. E quando a gente começou o programa, a gente disse que era um dia de boas notícias, de muitas notícias e más notícias. O Brasil perdeu nesse fim de semana Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Talvez um dos grandes ícones do futebol. Vi o Sormani comentando no Twitter dele. Você viu essa postagem dele ou não? Eu vi, depois ele falou para ler o blog dele que ele ia explicar melhor. Eu acho que algumas coisas ali, eu acho que ele está certo. Eu também acho que o que vale é no campo, né? As pessoas estão comparando o tamanho do Zagallo para a seleção brasileira ao tamanho do Pelé. Eu acho que isso não tem comparação, né? Então, agora, o que eu acho que eu não entendi no Sormani, ele achar que isso é proposital, uma maneira de diminuir o Pelé. Eu acho né? que não. O Pelé não tem como diminuir Agora, ele, né? é triste que ver que vários e vários jogadores foram no velório do Zagallo e não apareceram no do Pelé, né? Sim. A cobertura de despedida do Pelé foi menor que a do Zagallo, né? Eu acho isso. Mas não, Agora, falando de Zagallo, eu não vi Zagallo jogar. Foi um bom jogador? Você tem informações se foi um cara que foi um bom jogador? Eu também não vi. Não, porque ele é de 58, realmente você não é. Mas do que você acompanha, o Zagallo foi um bom jogador? Dizem que ele foi sim, um né? inovador no campo, que ajudava a recompor o meio ali, Então, aquela coisa jogador toda. que joga 2 Copas, faz um gol em cada Copa, é bom, né? Não pode dizer que é ruim. Eu acho assim, o Brasil jogava na Copa do 54, jogava num tipo 2-3-5, né? Aí já mudou para 4-2-4. Mas na outra Copa, o Vicente Fiola optou por ter um ponta esquerda menos agressivo, que recompusesse mais o meio, que ajudasse ali o Nilton Santos. E o Zagallo foi escolhido e fez uma grande Copa, assim. E ele ganhou 2 como jogador, 58 e 62, uma Copa como treinador, que foi a Copa de 70, que dizem que foi o grande trabalho do Zagallo, de conseguir colocar 5 camisa 10 jogando no mesmo time. Muita gente comete uma injustiça com ele aí, diz que ele pegou o time montado pelo Saldanha, e que foi... Não, ele mudou muito o time do Saldanha. O time do Saldanha era 4-2-4 antigo, né? Com Jairzinho numa ponta, Edu na outra, não tinha lugar para Rivelino, não tinha nada. O Zagallo conseguiu colocar ali os 5, camisa 10, né? Ele teve bastante mérito. Talvez com o Saldanha o Brasil fosse campeão também, mas com o Zagallo, o mérito é do Zagallo, né, de ganhar aquela Copa de 70. Ele teve mérito, sim, soube escolher tudo. E aí o Zagallo veio disputou a Copa de 74, não ganhou, né? Foi o técnico de 74. Acho que 78 foi ele também ou não? Não, 78 foi Cláudio Coutinho. 74 o Zagallo, que perdeu para a Holanda aquele jogo. Então, aí já foi... O jogo da pancadaria, né? Foi surpreendido aí, né? Ele, entrevistas antes do jogo, ele falou
que falou que a Holanda era tico-tico no fubá, né? Depois ele falou que ele queria desestabilizar a Holanda e tal. Depois ele reconheceu mesmo que era um grande time. Eu acho que foi um pouco surpreendido nesse jogo, pela Holanda, né? O futebol holandês, que era a primeira vez que o europeu eliminou Uruguai, Argentina e Brasil, né, na mesma Copa. E eles surpreenderam mesmo todo mundo. E o Zagallo foi levado de roldão aí pelo furacão do Cruyff, né? E aí veio 94, ele sendo auxiliar do Parreira, né? Naquela Copa, e é onde você falou que o respeito dos jogadores aconteceu. Acho que grande parte dos jogadores daquele time de 94 foram participar da despedida do Zagallo, né? Essa Copa aí eu cobri bem. Você foi nela, você participou nela? Eu fui cobrir bastante a Copa e... o Zagallo foi importante ali, mas foi o Parreira, né? Ali o mérito é do Parreira. Parreira que montou tudo. O Zagallo ajudava, acho que ele recebia observações de outros, ele não ia ver outros times jogar. Outros profissionais faziam observação do próximo adversário. O Zagallo ele teve um papel assim, bacana que ele teve, foi num procedimento que teve na Granja Comari. O Brasil ia enfrentar o Uruguai para decidir quem ia para a Copa. E estava um clima tenso, tudo, que o Brasil precisava... Ganhar aquele jogo, né? Acho que precisava do empate, né? Acho que o Uruguai precisava ganhar, já não lembro mais. E a BBC levou lá na Granja Comari o Barbosa, goleiro de 50, e queria que ele fizesse um bate-papo com o Tafarel. Tá. E o Parreira proibiu totalmente, mandou o Tafarel assumir, nem recebeu o Barbosa. Barbosa, que a gente lembra, o goleiro de 50, que ficou sendo marcado pelo uma falha, né? Pelo fracasso daquela seleção, né? Vice-campeão do mundo. Escolheram um para jogar a culpa toda em cima. A culpa ficou nele, né? Que ele era preto também, né? Aí o Zagallo foi quem recebeu o Barbosa. E recebeu magnificamente, conversou, bateu papo, deu entrevista para o Barbosa. Aí pode ser aquela história dos filmes que a gente tem, né? Que tem o tira ruim e o tira bom, né? Um policial ruim e um policial bonzinho que consegue as coisas. Atua em dupla, né? E aí depois foi bacana o Zagallo receber ali o Barbosa, uma atitude bacana. E a gente veio no papel do Zagallo até a Copa de 98, que foi a última Copa dele como treinador, né? Porque depois ele voltou em 2006 com o Parreira na Copa, né? O papel do Zagallo... Ontem eu assistindo os vídeos, tudo, eu vejo que é muito mais uma... 98? Eu acho que o papel dele foi animador, muito mais um animador do que propriamente um treinador, igual aquela cena dele na cobrança de pênalti, vamos lá, não sei o quê. É um papel de motivador, porque tecnicamente, eu do pouco que eu conheço também, futebol... o que um treinador vai falar na hora do pênalti também? Não, mas eu acho que não só na hora do pênalti, mas não, eu acho que naquela Copa, se todo mundo tivesse que optar por um técnico, seria o Vanderlei Luxemburgo o técnico daquela Copa, que o Vanderlei estava voando. O Zagallo foi ali por conseguir ganhar aquela Copa América, aquela pressão que colocou em cima de todo mundo. Eu não vejo assim, na minha geração de futebol, por isso que eu perguntei para você do Zagallo, eu não vejo um grande trabalho do Zagallo como treinador da seleção, exceto o papel de 70, que é uma Copa que eu não acompanhei. Então, como eu vejo o pessoal aí endeusar uma situação dessa, é complicado. Certo, mas foi vice-campeão em 98, foi semifinalista em 74, né? Quer dizer, o trabalho dele pode não ser marcante, tudo, mas... Porque se você olha o trabalho dele... dele... elogia tanto o Tite, né? Se você olha o trabalho dele em clubes, o Zagallo não teve nenhum trabalho marcante em clube, né? Ele foi várias vezes campeão no Rio, né? No Rio, né? Ele se limitou ao Rio, né? Aquele título que o... Petkovic fez o gol ali de falta, né? Eu estava assistindo ontem. Mas não teve um trabalho marcante, igual o Campeonato Brasileiro, ele não ganhou nenhum como técnico, né? Eu acho que não. Pelo menos o que eu vi, não. Então não teve um trabalho de grande relevância, que não seja, exceto na seleção brasileira. Outra coisa marcante que eu achei dele, assim, no tempo que eu convivi com ele na seleção, assim, era o modo como ele tratava os jornalistas, né? Assim, sempre muito bem-humorado. Então, estava lá, Zagallo, fala aqui para a Rádio Caruaru. Ele falava com a Rádio Caruaru igual falasse com a Globo. Fala aqui com a Rádio Jequié, falava com a Rádio Jequié. Quem falou muito isso ontem foi o Fernandinho Fernandes, que foi muito tempo repórter da Band. Ele falou, o Zagallo foi um cara que sempre atendeu com muita educação. Tinha os momentos de estouro dele, que era natural, mas sempre atendeu todo mundo de forma igual e com muita educação. Todo mundo.
E o Zagallo era um ufanista nato, né? Talvez essa paixão que ele demonstra era uma paixão verdadeira que ele tinha pela seleção, né, Menon? Hoje eu li uma coisa que eu acho que a ligação do Pelé com o futebol é muito maior. Pelé com o futebol brasileiro, Pelé com o futebol mundial, muito maior que o Zagallo. Agora, Zagallo, seleção, acho Ela que é ninguém forte, teve essa negócio da amarelinha, ficava da amarelinha, um ufanismo que combinava um pouco com a ditadura dos anos 70 ali, né? E o Zagallo, um cara que reconhecidamente no mundo inteiro teve aí a lembrança dele. Você vê jornais do mundo inteiro noticiando a morte do Zagallo. Então é realmente uma perda de mais um ícone do futebol nacional. É interessante você ler as notícias. Eu percebi isso uma vez no Equador, na Copa América, 93. Quando os estrangeiros vão falar do Zagallo, eles colocam Lobo entre aspas, né? Eles pensam que é um apelido. Que é um apelido, né? Agora eu estava vendo no Jornal de Cuba, né? O mundo reverencia o Lobo Zagallo com aspas. Com aspas, né? Como se fosse um apelido ali. E hoje um grande ícone do futebol também partiu. Franz Beckenbauer, né? O alemão que foi campeão do mundo pela seleção alemã como jogador e também como treinador. Uma outra referência do futebol, né, Menon? O zagueiro, um volante espetacular, né? Treinador campeão da Alemanha reunificada ali em 90, novo país, começou com o título. E tem um jogo marcante dele jogando com o braço no tipóia, né? Não podia substituir na Copa do Mundo. E ele continuou no campo, Itália, né? Aquele jogo maluco de prorrogação e tudo mais. São os ícones indo embora, né? Tinha três pessoas que foram campeões do mundo como jogador e treinador. Morreu o Zagallo, morreu o Beckenbauer, e o pessoal está falando para o Didier Deschamps se cuidar. Né? Só sobrou ele agora. Só sobrou ele. É o atual técnico da França ou não? É o atual, né? O Deschamps é o atual técnico da França. Oi? O Deschamps é o atual técnico da França ou não? Não sei. Eu acho que é o atual técnico da França. Tenho a impressão que é. Talvez seja assim. Foi campeão como jogador em 98 e campeão do mundo em o atual técnico da seleção. 2018. Menon, dando uma olhada aqui, já partindo para o final do programa, vendo se pintou alguma coisa nova aqui, mas agora, às 16 horas, não apareceu nada de novo. Então é o que eu falo, provavelmente amanhã, na hora que a gente estiver transmitindo o programa, notícias novas deverão ocorrer, principalmente nessa questão do técnico do São Paulo. São 16 horas, a gente vai terminar o programa, pode surgir novidades às 16h15. E o que tiver de novidade, a gente vai trazer aqui a semana que vem, conversar de novo, e que tomaram que surjam aí muitas grandes notícias para o decorrer da semana. Tá certo, Menon? Tá certo. Abração para todo mundo, então. E a semana que vem estaremos ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Né? É isso aí, gente. Vocês que acompanham nosso programa, entram ali na Master TV, curtam, compartilhem, indiquem para os amigos que é importante fazer esse programa virar uma corrente, não só esse programa, mas como esse canal virar uma grande realidade. Para vocês todos, uma ótima semana. 2 em Campo de novo aqui a semana que vem, no mesmo horário. Um abraço a todos.